Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Dogmas Marianos. Boa tarde a todos. É com muita alegria que chegamos ao fim, deste curso. É o nosso quarto módulo, o quarto Dogma Mariano. E quero acolher você com um abraço da misericórdia. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se abraçados por Jesus misericordioso, por Nossa Senhora da Misericórdia, a Mãe da Misericórdia. E eu quero convidar você a começar a iniciar essa aula, como sempre nós iniciamos, rezando, Vamos invocar a Santíssima Trindade para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dê a graça, de ter uma boa aula e também o Espírito Santo possa alcançar aí o nosso entendimento, nos dá a graça de aprender aquilo que é vontade do Senhor, Então, vamos dar início aqui, invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus de nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Oi, Rosemary, boa tarde, seja bem-vinda. E eu quero convidar você que está aqui a enviar essa live para outras pessoas, para que elas possam também participar junto conosco, Então, se você não me conhece, meu nome é Roberta Viana, eu sou aqui de Cabedelo, Paraíba, Eu sou idealizadora, fundadora da Escola de Formação Mãe de Misericórdia. Tive esse sonho realizado através das redes sociais. Eu sempre tive esse sonho, esse desejo de formar essa escola de formação com o objetivo de propagar e ensinar as pessoas, principalmente os católicos, a entender melhor a nossa religião, porque quando eu comecei a fazer o meu curso de teologia, a minha graduação, eu percebi que muitos católicos tinham dificuldade em entender e compreender o que realmente são os dogmas, o catecismo, a Bíblia. Então, tem muita gente que tem as armas espirituais na igreja, tem os sacramentos, tem o catecismo, mas não sabe utilizar. Então, tem pessoas que têm a Bíblia em casa, que lê a Bíblia, mas ela não entende, não consegue entender. Tem até o catecismo, ou não tem, e nem sabe que existe, não sabe para que funciona, ouve falar, mas não sabe como manusear, não sabe para que serve. Tem a questão das encíclicas também ouve falar, mas tem gente que nunca leu uma encíclica, não sabe nem para que serve.
Então, ao longo do curso da graduação, eu percebi muitos católicos carentes de formação, né? E eu sou uma pessoa que gosto muito de rezar, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de rezar, né? E o Senhor fala muito ao meu coração. O meu povo padece por falta de conhecimento. E isso vem gritando, né? Durante todo esse período, vinha gritando muito no meu coração. O meu povo padece por falta de conhecimento. E antes eu achava que era também por falta de intimidade, né? Porque as pessoas não tinham intimidade, não conseguiam conversar com Jesus, porque é uma facilidade muito grande do ser humano confiar no outro, né? É muito fácil você confiar nas pessoas. Você confia os seus segredos nas pessoas. Quantas pessoas se decepcionam porque você vai, confia ali no o seu segredo, né, no outro, e aquela pessoa vai e conta o seu segredo a outra pessoa. Mas quando se trata de Jesus, você não quer conversar, você não quer rezar, é como se Deus fosse um Deus distante, é um Deus que não lhe escuta, é um Deus que não lhe responde. Então eu achava que essa distância, né, essa falta de conhecimento era falta de intimidade também. E eu fui buscando nessas duas vertentes, né? Eu fui estudando também na questão da formação e na questão da intimidade, né? E o Senhor foi dizendo que era as duas coisas. As pessoas não tinham intimidade e também não tinham formação. Então eram carentes de tudo, né? Achava que Deus era um Deus distante, um Deus que não respondia, um Deus que era castigador. E aí eu fui aos poucos construindo esse alicerce, veio a pandemia e muitas pessoas começaram a me acompanhar desde a pandemia. Os cursos online começaram desde essa época, né? Eu tenho cursos aqui nessa plataforma voltados para a Bíblia. Eu já fiz cursos como manusear a Bíblia. Eu já falei sobre a Igreja Católica. Eu já fiz cursos voltados à canonização, como é o período de canonização. Não sei se você sabe, mas eu já fiz o curso falando sobre esse caminho, né, de servo de Deus, beato e depois santo, né, a canonização. Já fiz esse curso também. Fiz um curso voltado para os solteiros, mas foi um curso amplo, né, para autoconhecimento, falando sobre temperamentos, falando sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Então, assim, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um material muito grande, né? Foram muitos cursos, muitas aulas, e nesse período, né, de graduação, né, na graduação do curso de teologia, eu dei mais ênfase na missa. Eu fiz os estágios, né, e aproveitei para fazer um curso voltado para as partes da missa, baseado no missal romano, que houve até uma atualização, e aí aproveitei para falar também sobre a atualização no missal, e foi muito participativo também. Ou seja, né, graças a Deus, as pessoas estão aí com muita sede, tem muita gente com sede de Deus, com sede de aprender. E eu estou com sede de ensinar, porque não faz sentido você colocar o candeeiro debaixo da mesa. Não faz sentido você enterrar os seus talentos, né? Não faz parte do evangelho, né? O evangelho vivo é você fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você continue propagando aquilo que ele veio fazer aqui, que é espalhar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, é isso. Esse é o objetivo da nossa escola de formação. Os cursos aqui são todos gratuitos.
muita gente pergunta, cadê a inscrição? Cadê a inscrição? Né? Onde é que eu faço a inscrição? A inscrição é só você entrar no grupo do WhatsApp. Você entra no grupo do WhatsApp, aí você já se inscreveu, né? E lá, naquele grupo, né, eu fico colocando coisas assim, voltadas para o curso. E faço até às vezes eu coloco um Alexo Divina, alguma coisa voltada para o curso. E as apostilas que tem um custo, né, que tem um incentivo, mas é um valor simbólico também, para ajudar na evangelização. Mas também as apostilas não é obrigatório você adquirir, né? Mas enfim, é um desejo do coração de Deus que tem sido cada vez mais, está crescendo. E bendito seja Deus por todas as coisas, né? Estou aqui para ajudar vocês. E hoje, quando terminar essa aula, eu vou revelar o próximo curso, né? Tem muita gente que está ansioso para saber, né, qual é o próximo curso. Algumas pessoas optaram lá, deram sugestões, né, do que a gente vai estudar durante esse ano. As aulas são no sábado, às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, né? Vai depender muito do horário, do meu horário, que é um pouco flexível, mas eu pretendo deixar ao sábado, e se não tiver também, eu reponho no domingo e a gente vai se ajeitando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado das outras aulas. Hoje, particularmente, eu vou dar, assim, vou fazer um resumo, porque todas as vezes aparece um aluno novo aqui, né? Então, a gente vem falando, ao longo desse curso, a gente vem falando sobre os dogmas. E o que é o dogma, né? O dogma é uma verdade de fé. É uma ideia, um princípio ou uma verdade considerada indiscutível. Né? Ou seja, aparece uma ideia e aí a Igreja Católica vai lá, se reúne, né? E vai discutir sobre aquilo. E naquele momento eles atestam que aquilo ali é uma verdade, é fato e não pode mais ser discutido. Então, nós que somos católicos devemos acreditar no dogma, né? É uma doutrina oficial definida que os fiéis devem aceitar como verdade. Então, não tem como você dizer que é católico e não acreditar num dogma. Ou seja, não tem como você dizer que é católico e não acreditar na Santíssima Trindade. Não tem como você dizer que é católico e não acreditar na Eucaristia. Não tem como você dizer que é católico e não acreditar na ressurreição de Jesus. Ou na existência de Deus. Enfim, né? Você tem que acreditar. O dogma é de fé, né? Se você não tiver fé, então não tem como, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica, um dogma é uma doutrina oficial definida que os fiéis devem aceitar como verdadeira. É verdade, mas geralmente a aula é de manhã. E fica gravada, viu? Fica gravada e aí vocês podem assistir mais de uma vez. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Foi só hoje mesmo que precisou ser à tarde, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui passando, porque quando a gente pensa que está dando, né, o conhecimento, mas na verdade a gente aprende também. A gente recebe muito mais do que dá. Mas vamos lá. Então, o dogma, né, são ensinamentos fundamentais da fé, como a crença na Santíssima Trindade, a ressurreição de Jesus Cristo, a existência de Deus. Então, a palavra também pode ser usada, né, fora da religião para indicar uma ideia, uma ideia aceita sem questionamento, né? Por exemplo, naquela empresa, trabalhar até tarde virou um dogma, né? E também essa palavra é também aceita fora da religião. Neste caso, significa uma regra ou crença tratada como absoluta, para vocês entenderem que é uma coisa que
é indiscutível, é absoluta, né? Vem do grego dogma, que significa opinião, decreto ou aquilo que parece correto, né? Então, podemos explicar a diferença entre dogma, doutrina e teoria, né? A gente pode ver também depois. Eu quis frisar porque sempre aparece pessoas novas aqui, e aí para que a gente possa entender essa relação do dogma. E aí hoje a gente vai falar sobre o último dogma. A internet está ruim. Está muito ruim mesmo. Eu espero que depois vocês consigam ver sem travar. Então, esse curso especificamente, né, eu não sei se vocês conseguiram assistir as outras aulas, mas esse curso especificamente, eu quis fazer o dogma ligado a uma devoção. Né? Esse principalmente eu fiz o dogma baseado na devoção do Ângelus e também no Regina Shelley, né? Que a gente rezou agora na Páscoa, né? Então, esse quarto módulo, nós vamos falar sobre a Assunção de Maria. E é um mistério. Vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado. Não se preocupe, que em nome de Jesus vai ficar gravada essa live. E aí depois você assiste, tá bom? Então, o destino, né? O destino final, corpo e alma na glória. Esse é o tema dessa apostila. Inclusive, tudo que eu vou falar aqui também está na apostila, né? Para quem participa do grupo no WhatsApp, a apostila tá lá. Eu coloquei para vocês lá. Então, a Assunção de Maria, muita gente tem muitas dúvidas, né? E eu vou falar para vocês assim numa linguagem muito clara, né? Não quero trazer nada assim muito teológico, porque tem muitas coisas assim difíceis, né? Palavras difíceis e tudo. Mas eu quero que vocês entendam de maneira muito clara, tá? Então, a Assunção de Maria ensina que, terminado o curso de sua vida terrena, Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma. Aí chega um ponto, né? Tem muita gente que diz assim, Nossa Senhora não morreu. Ela dormiu, né? Que tem a questão da dormição de Nossa Senhora, que a gente vai ver mais na frente. E aí diz que essa dormição não é uma morte, né? Mas já tem outros teólogos que vão estudar sobre isso e vão dizer, não, a dormição é a morte, sim. Jesus precisou passar pela morte, Nossa Senhora também passou pela morte, essa dormição é a morte, né? Então, o dogma foi proclamado por Pio XII em 1950 na Constituição Munificentissimus Deus. Então, para deixar claro, o catecismo afirma que Maria, preservada do pecado original, foi elevada à glória celeste em corpo e alma, sendo imagem e início da igreja que será consumada no mundo futuro. Então, perceba a importância do corpo e da alma. O Senhor não quer salvar apenas a alma. Ele também quer que a gente se preocupe também com o nosso corpo, né? É baseado nisso, esse dogma. A gente vai entender mais na frente. Então, existe uma base bíblica porque todo mundo pergunta, isso está onde na Bíblia, né? Então, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, a gente vai ver, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher revestida de sol. Os historiadores e teólogos, na tradição, vê nessa mulher uma imagem da igreja, mas também
de Nossa Senhora, a mulher plenamente glorificada em Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 20 ao 23, vai dizer que Cristo ressuscitado é primícia dos que morreram. Ou seja, ele foi o primeiro. A Assunção de Maria aponta para a esperança da ressurreição final. Ou seja, ela está antecipando o que vai acontecer conosco. Em Lucas, capítulo 1, versículo 48 e 49, no Cântico de Maria, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria é glorificada não por mérito isolado, mas porque Deus fez nela maravilhas. Então, foi uma escolha de Deus, né? Ele a preservou do pecado original e a escolheu, né, para ser como se fosse um prólogo daquilo que vai acontecer conosco. E eu sempre digo aqui para vocês, né, deixando claro que tudo que eu trago aqui é baseado no magistério, na tradição e nas Sagradas Escrituras, para que vocês entendam que nada é da minha cabeça, né? Tudo baseado na patrística também, nas experiências dos santos já e da Igreja Católica. Então, nós vamos ver agora patrística e tradição. A fé na glorificação de Maria aparece muito cedo na igreja, na vida da igreja, né? Especialmente ligada à dormição de Maria. Então, a gente vai ver essa dormição de Maria em São João Damasceno, lá no século VIII. É uma das grandes testemunhas dessa tradição, defendendo a conveniência da glorificação corporal daquela que gerou o Verbo encarnado. Então, veja que essa história da dormição de Nossa Senhora já é muito antiga, não é algo novo, né? Já faz... há muito tempo já estava sendo estudado. Então, a tradição, ela compreende assim. Se Maria foi totalmente unida a Cristo na missão, também foi singularmente associada à sua vitória sobre a morte. Então, mais uma vez, deixando claro, Nossa Senhora precisou morrer sim. Ela dormiu, né? Essa dormição significa que ela morreu, ela passou pela morte, mas ela venceu. Assim como Jesus passou pela morte e venceu e ressuscitou. E foi assunta ao céu, foi elevada ao céu de corpo e alma. O Catecismo da Igreja e o Magistério fala: o Concílio Vaticano II ensina que Maria foi elevada à glória celeste em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo, para ser mais plenamente conformada ao seu Filho. O Catecismo também ensina que na ressurreição final, Deus reunirá corpo e alma, dando vida incorruptível aos nossos corpos, pela força da ressurreição de Jesus. Maria já participa antecipadamente dessa realidade. Como eu falei, ela experimentou antes, né, daquilo que nós vamos viver. Então, e a experiência dos santos, né? Os santos enxergam a Assunção como um sinal de esperança. Maria mostra que o destino do cristão não é o vazio, mas a comunhão eterna com Deus. Ela é como uma antecipação daquilo que a graça quer realizar em nós. Corpo, alma, história e vocação completamente assumidos por Deus. Ou seja, olhar para Nossa Senhora é olhar para o nosso destino final. É o que vai acontecer conosco. Então, resumidamente, a Assunção nos ensina: o nosso corpo tem dignidade eterna. Então, a vida cristã deve ter os olhos no céu. A morte não tem a última palavra. Maria é sinal de esperança para a igreja peregrina. E o céu e a terra estão unidos em Cristo. Então, a Assunção de Maria, ela não é uma fuga do mundo. É a confirmação de que Deus quer salvar a pessoa inteira, né? O corpo e a alma. Então, é um resumo do dogma, né? Para que vocês possam entender da forma mais clara possível, porque eu sei que se vocês forem pesquisar, tem muito mais coisa
assim, palavras muito difíceis, né? Na teologia, principalmente, tem muitas coisas que vocês possam ficar um pouco loucos. E agora a gente vai ver a ligação da devoção do Ângelus e do Regina Shelley com o dogma. Será que tem alguma coisa a ver, né? Então, o Ângelus, ele recorda a encarnação, né? E Deus entrou na história pelo sim de Maria. E o Regina Shelley, rezado no tempo pascal, contempla Maria como rainha do céu, alegrando-se pela ressurreição de Cristo, né? A antífona é atestada em fontes do século XIII e foi inserida no breviário franciscano. Então, São Francisco, ele começou a propagar essas devoções, né? Essas duas devoções são profundamente ligadas ao dogma da Assunção de Maria, porque mostram que Maria está sempre unida ao mistério de Cristo, né? Na encarnação e na Páscoa e na glória. Então, a Assunção nos ensina que a vida cristã não termina na terra. Maria, elevada em corpo e alma, é sinal de que fomos criados para a glória. O catecismo nos ensina que Maria, ao final de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma ao céu e que sua assunção antecipa a ressurreição dos cristãos. Por isso, rezar o Ângelus, ou Regina Shelley, educa a alma a viver com os pés na terra, mas com o coração voltado para Deus. Então, olha que lindo. Muitas vezes a gente reza o Ângelus, muitas vezes a gente reza o Regina Shelley e no automático, sem saber, né, como foi criado, como foi fundado, quem foi que criou, de onde veio, como foi que aconteceu, né? O que é que acontece em nós quando a gente reza. Então, é muito importante que a gente estude também sobre as orações que a gente faz. Porque uma coisa também que eu percebi enquanto eu fazia, né, o meu curso da teologia, eu percebi que muitas vezes o nosso catolicismo, a nossa religião é de imitação. Eu faço coisas porque outras pessoas fazem. E aí, mesmo sem saber por que eu estou fazendo, mas eu vejo aquela pessoa fazendo, então eu vou fazer também. Ah, se aquela pessoa está fazendo, então eu vou fazer também. Mesmo, independente se eu sei o que é, o significado ou não, eu estou fazendo, né? E eu sempre fui uma pessoa que, por eu ser colérica, né, o meu temperamento, eu sempre fui uma pessoa assim, de fazer as coisas e ficar. Por que eu estou fazendo isso? E qual é o significado disso? Eu sempre fui assim. Sempre, sempre, sempre. Se eu vou estudar isso, eu vou pesquisar isso. Né? Por que o padre reza essa oração desse jeito? E por que a gente não pode rezar com um padre desse jeito? E era assim que eu começava a aprender as coisas. E eu tinha muita sede de aprender. E foi aí que cresceu, que surgiu o desejo de estudar teologia. Para eu fazer as coisas do jeito certo. E também passar para as pessoas, para elas fazerem da maneira correta. Porque eu via que muita gente fazia por repetição, né? E, por exemplo, os gestos na igreja. Tem muita gente que faz os gestos na igreja por repetição. Levanta o braço, bota a mão no coração, sei lá, faz alguma coisa porque os outros fazem. Porque você não sabe porque você levanta a mão ou porque você reza aquela oração. Tem muita gente que não sabe. Tem muitas orações que é só para a assembleia rezar e tem orações que é só para o padre rezar. Mas tem gente que reza tudinho, né? E aí eu fiquei
estudando e estudando e estudando. E assim, é muito bom que você possa se interessar cada vez mais pela sua religião, que você possa buscar, não para que você seja melhor do que as pessoas, não é para isso. Eu sempre gosto de dizer isso aqui, né? O conhecimento que o Senhor quer dar para nós não é para que a gente se ache melhor que as pessoas, não. Porque eu me lembro que eu fiz um curso aqui sobre a parte da missa e eu disse que era errado, né? Liturgicamente errado bater palma na missa. Que a missa em si, ela é o próprio Calvário ali, ela é a repetição ali, né? Na verdade, ela é o Jesus sendo crucificado novamente e se dando por nós, né? Em toda a missa, ele faz aquilo ali por nós. É como se a gente estivesse ao lado de Nossa Senhora, do discípulo amado, debaixo da cruz, revendo tudo aquilo, e ele se entregando por nós. Então, não é um lugar de bater palma, né? Eu falando sobre isso e tudo, e aí as pessoas começaram a não bater palma e criticar as pessoas que batiam palma, né? Então, não é para você fazer isso, não é para você criticar as pessoas que não sabem, né? Porque se você está passando por essa formação, é você que teve a experiência. Então, você que tem que aprender e não fazer. Você sabe o que é correto, você sabe o que é certo. Então, você faz, né? Aquilo que é certo. Não ficar criticando as pessoas que não sabem. Você pode, se a pessoa quiser formação, se a pessoa quiser passar pela formação, aí você indica, olha, tem um curso muito bom, né? Faz esse curso aqui, que é muito bom. E aí a pessoa vai aprender, mas também ela é livre para bater palma ou não. Eu, pelo menos, conheço muita gente que passou pelo curso, começou a não bater palma e hoje está batendo palma de novo. Entendeu? Então, muita gente é livre, vocês são livres para fazer ou não fazer. Mas que a verdade, ela é uma só e é Jesus Cristo, né? E que ela vai continuar sendo ele e pronto. Ninguém vai mudar isso. Amém? Continuando aqui, né, sobre o Ângelus, né? O Concílio Vaticano II ensina que Maria, glorificada no céu em corpo e alma, é sinal de esperança segura e consolação para o povo de Deus peregrino. Isso significa Maria já vive aquilo que a igreja espera viver plenamente um dia. A Assunção não é apenas privilégio de Maria, é uma promessa para nós. Deus quer salvar a pessoa inteira, né? Corpo e alma. No Ângelus, contemplamos o céu descendo à terra. Lá em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer, o verbo se fez carne. E no Regina Coeli, contemplamos a alegria da ressurreição. Cristo venceu a morte. Na Assunção, contemplamos a terra sendo elevada ao céu. Maria, criatura humana, participa plenamente da glória de Deus. Por isso, essas devoções nos mostram uma ponte espiritual, né? O Ângelo vai mostrar o céu que desce à terra na encarnação. O Regina Coeli, a terra se alegra pela vitória de Cristo. E a Assunção, a humanidade é elevada à glória em Maria. E São João Damasceno, a grande testemunha da tradição sobre a dormição e a Assunção de Maria, ensinava que era conveniente que o corpo daquela que gerou o verbo encarnado fosse glorificado, né? O ventre que gerou o Salvador, né? Então, em suas homilias sobre a dormição, são uma das fontes patrísticas mais importantes sobre esse tema. E aqui fica a dica para você pesquisar, né? Faz a tua pesquisa aí, São João Damasceno, faz a tua pesquisa e procura sobre a dormição de Nossa Senhora. Então, a lógica dos padres era clara. Se Maria esteve ainda
se Maria esteve unida a Cristo de modo singular na encarnação, também deveria estar unida a ele de modo singular na glória. Então, é uma lógica, né? Se existe uma união na encarnação, também iria haver uma união na ressurreição. Então, os santos olharam para Maria como um sinal de esperança, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, quem é consagrado aí a Nossa Senhora, né, sabe que ele fala que Nossa Senhora era o caminho seguro para Cristo. São Maximiliano Kolbe, que também amava Nossa Senhora, chamava ela de obra-prima do Espírito Santo. Santa Teresinha do Menino Jesus olhava para Maria como mãe próxima e não distante. E a Assunção mostra exatamente isso. Maria está no céu, mas continua próxima da igreja na terra. Então, resumindo, né, o tema aqui para vocês, esse tema nos ensina que nós devemos viver com os olhos para o céu, que é para lá que a gente vai, que foi de lá que a gente veio, é para lá que a gente deve voltar. Não absolutizar os sofrimentos na terra, né? Não é sobre sofrer aqui na terra, não é? A gente não vai padecer aqui na terra. Cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente quer, existe um desequilíbrio, né? Tem gente que quer só cuidar do corpo e tem gente que quer só cuidar da alma, né? A gente precisa manter o equilíbrio. Desejar a santidade, né? Sempre buscar a santidade, como Nossa Senhora, tendo ela como exemplo. Rezar com esperança de que o fim último vai ser exatamente o que aconteceu com Nossa Senhora, o nosso corpo e a nossa alma em Deus. Lembrar que a morte não tem a última palavra. Vamos vencer no final com Deus. Então, é isso. Tudo aquilo que falei aqui está na apostila, tá? Então, tudo, inclusive as referências bíblicas, o número do catecismo para vocês pesquisarem, a encíclica também que foi citada aqui, né? Também tá tudo na apostila, a patrística, as devoções, tá? Estão todas na apostila. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso curso Dogmas Marianos, que particularmente eu amei estudar junto com vocês, porque, como eu falei, eu também estudo para passar para vocês, né? É um assunto muito importante e a gente precisa ter conhecimento, né? Ter propriedade para falar. E a gente precisa buscar muito, né? Conhecer a nossa igreja, conhecer e ter fontes, né? Ter embasamento, né? Não dizer coisas da nossa cabeça, né? Buscar na palavra, buscar nos documentos da igreja esse ensinamento. E chegou a hora de revelar o próximo curso e nós vamos dar início, né? E deixa eu dizer para vocês aqui, vai ser no dia 6 de junho, né? O próximo sábado, dia 6 de junho. Geralmente, como eu falei para vocês, as aulas são logo cedo, de manhã, logo cedo. E ficam gravadas e depois vocês assistem na melhor hora possível, tá? E vocês sabem, olha, eu vou dar uma dica para ver se vocês adivinham aí, né? Esse mês de junho é um mês de muitas devoções. É um mês de muitos santos, né? Nós temos aí, pelo menos aqui, na nossa paróquia, nós temos, a princípio, Corpus Christi. Nós temos a festa do nosso padroeiro, que esse ano vai ser dia 12, no sábado. Temos dia 13, Santo Antônio. Temos São João, né? Depois São Pedro e São Paulo. Esse mês é um mês recheado e nós vamos fazer um curso,
falando sobre as devoções, né, desse mês, mas principalmente falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então, você que é do apostolado da oração, você que tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e quer entender um pouco sobre essa devoção, né, sobre o apostolado da oração, então esse curso ele vai ser para você, né? Se você quer entender melhor sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e também vou falar um pouco sobre as devoções no mês de junho, que é a devoção. Vou falar sobre Corpus Christi também, como a gente deve viver bem, né? Corpus Christi. Vou falar também sobre Santo Antônio, sem superstição, tá bom? Não vou falar sobre. Não vamos misturar, né? Sem sincretismo religioso. Santo Antônio, vou falar sobre São João, São Pedro e São Paulo, tá bom? Então, o curso vai ser voltado para esse mês, tá bom? Muito bem. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aí você pergunta como é que faz a inscrição, né? Só você entrar no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo, você pode falar comigo no privado, aqui no direct, que aí eu mando o link para você do grupo e você já entra e você já está inscrito no grupo, no curso, tá bom? E aí só aguardar a aula que a gente vai ter todos os sábados, a gente tem aula, né? Geralmente a aula é entre 40 a 50 minutos e numa linguagem que você vai entender com toda certeza, porque esse é o objetivo, né? Uma linguagem clara, uma linguagem que você entenda. E é esse, né, o nosso objetivo aqui para alcançar você, para que você tenha esse conhecimento, que você entenda a igreja, que você conheça a igreja, queira participar, queira se envolver, queira servir, amar a igreja como ela precisa ser amada e conhecida, né? Como Jesus precisa ser amado e conhecido, tá bom? Então, é isso. Vamos rezar, entregando, consagrando tudo nas mãos de Nossa Senhora, porque ela é o caminho perfeito, né? Ela é o caminho perfeito até Jesus. Ela vai levar tudo para Ele com perfeição. Então, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.